Minha esposa está sempre jogando a ideia de divórcio na minha cara por qualquer motivo. Eu apenas concordei e fui embora. Estou atualmente ficando na casa de minha irmã. Minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos, casados há 4. Nos conhecíamos há anos antes disso. Temos um filho que está com 4 anos. Sou o principal provedor da casa, já que ela é uma dona de casa que decidiu não voltar a trabalhar. Durante o último ano e meio, temos tido discussões cerca de 1 a 2 vezes por mês. Só para deixar claro, eu ajudo com nossa filha, limpo, cozinho e participo da vida delas. A primeira vez que ela disse que queria o divórcio foi quando tivemos uma discussão porque minha irmã ligou e perguntou se poderia ficar conosco por um tempo, já que estava tendo problemas de relacionamento, irônico. Eu disse que sim. Minha esposa não gostou disso. Eu apontei que a amiga dela ficou conosco alguns meses antes por 5 semanas e não fez nada em casa. Além disso, ela apenas estava lá. Sem discussão, sem nada. Ela era uma estranha para mim e minha filha. Minha irmã é uma pessoa maravilhosa e tem um ótimo relacionamento com nossa filha, e eu pensei que minha esposa também tinha. Ela acabou ficando conosco por 1 semana, ajudando nas tarefas domésticas, cozinhando, limpando e cuidando da nossa filha quando necessário. Eu pensei que ambos tínhamos nos perdoado e superado isso. As brigas geralmente começam por coisas pequenas e 90% delas não são iniciadas por mim. Eu sugeri terapia e aconselhamento, mas ela sempre dizia que não precisávamos disso. Bem, ontem à noite foi o limite. Ela começou uma briga dizendo que eu estava passando tempo demais no trabalho. E que se sentia abandonada e que eu não era um bom pai. Terminou seu desabafo dizendo que quer o divórcio. Levantei-me e disse a ela que o único motivo de eu trabalhar tanto é porque ela não consegue parar de gastar o nosso dinheiro em coisas que não precisamos ou usamos. Ela se recusou a conseguir um emprego ou voltar a estudar para ajudar mais. Eu sustento a família. Pela minha filha. Eu sempre estou presente em suas datas importantes, eventos, consultas médicas, qualquer coisa que ela precise. Ela se recusou a buscar ajuda por meio de terapia ou aconselhamento. Eu não quero mais isso. Pedirei ao meu advogado para enviar os papéis quando estiverem prontos. Peguei as coisas da minha filha e fui com ela para a casa da minha irmã. Já se passaram 2 dias e ela não para de ligar e mandar mensagens dizendo que está arrependida. Que não era isso que queria. Que quer ir para terapia e aconselhamento. Que precisa de mim. Que sente minha falta. Etc. Eu não sei o que fazer. Eu a amo. Ela é uma boa mãe. Mas eu não consigo mais continuar assim. Pessoas da internet, por favor, me ajudem. Sim, eu tenho um advogado. Para minha família e trabalho. Conheço-a desde a adolescência. A atualização. Olá a todos. Infelizmente, esta não é uma atualização cheia de sol e arco-íris. Postei alguns meses atrás sobre como minha esposa ameaçava pedir o divórcio frequentemente. E isso durou até eu decidir levar minha filha e ir embora. Eu precisava desabafar, então postei aqui, confira o perfil para o original. Para esclarecer algumas perguntas que recebi, vou me referir a um dos meus comentários na minha postagem original. Quero destacar algumas coisas que parece que foram ignoradas ou não observadas. Eu faria tudo de novo se fosse necessário, inclusive levando minha filha. Eu incentivei ela, a minha esposa, a sair, procurar um emprego, encontrar um hobby, fazer novas amizades e fazer algo, qualquer coisa. Sugeri que ela procurasse ajuda profissional, mas ela não quis ouvir ou considerar nada do que eu propus. Ela apenas dizia não. Ou que ela não era o problema. Minha filha é minha prioridade. Eu não discuto com minha esposa na frente dela ou por perto dela. Eu cresci em um lar desestruturado. Já estive na posição de ver meu pai se zangar com minha mãe. Minha mãe foi embora, e meu pai descontou em mim. Eu não quero isso para ela de jeito nenhum. Não sei o que minha esposa pretendia fazer naquela noite. Você não pode forçar alguém a buscar ajuda. A pessoa tem que querer. Realmente querer. Se você forçar alguém, essa pessoa só vai fingir para parecer que mudou. Eu não sou inocente nisso. Mas eu não posso criar minha filha fazendo ela pensar que esse comportamento é aceitável. Ou que é assim que os relacionamentos deveriam ser. Eu decidi quando era jovem que nunca seria como meu pai. Ok.
Então, depois que fiz minha publicação, tive muito no que pensar. Decidi que tinha que garantir que ela soubesse o quanto eu estava a sério. Sentamos e eu disse claramente que não podia mais fazer isso. As brigas e as ameaças de divórcio têm que acabar. Ela concordou e disse que não falaria mais nisso. Eu disse a ela que na próxima vez que isso fosse mencionado, seria a última. Concordamos em fazer terapia de casal. Foi uma revelação. Coisas foram ditas, sentimentos foram expostos e opiniões profissionais externas nos ajudaram a entender um ao outro melhor. Após algumas sessões, achei que estávamos melhorando. Ela começou a se esforçar mais. Ela procurou e conseguiu um emprego. Fez alguns amigos e adquiriu um hobby. Isso foi até que uma discussão começou porque tínhamos planos para nossa filha que ela não viu e não pôde cancelar os outros planos que havia feito com alguns novos colegas de trabalho. No que considerei o final da discussão, ela disse em voz baixa: "Eu sabia que casar com você foi um erro." Olhei para ela e o que mais lembro é de como não reconhecia a mulher que estava ali. Ela parecia diferente aos meus olhos. Não sabia quem era a mulher à minha frente. Pedi que ela repetisse. Ela disse: "Eu deveria ter te deixado anos atrás." Saí andando e levei minha filha para os planos sozinhos, só nós dois. Acabei dando entrada no pedido de separação legal. Dentro dos termos que ambos assinamos estava algo do tipo que, enquanto separados, ainda seríamos legalmente casados e não nos envolveríamos com ninguém durante esse período. As finanças seriam separadas, mas as contas permaneceriam como estão atualmente. Eu ainda pagaria o seguro pelo trabalho. Outras coisas que estavam ali incluíam a continuação das sessões de terapia, tanto individuais quanto para o casal. Eu iria morar com minha irmã, e teríamos guarda compartilhada de nossa filha, 70 a eu, 30 a ela. Um dia, quando estava com minha filha, precisei que minha esposa a levasse. Avisei há uma semana antes, e ela concordou. Na manhã daquele dia, às 7h30, fui deixá-la em casa e notei um carro desconhecido na garagem. Meu primeiro pensamento foi: ela deve ter uma amiga visitando. Toquei a campainha, por respeito, mas ainda assim estranho tocar a campainha da própria casa, e esperei com minha filha, quando um homem sem camisa, de cerca de 20 anos, abriu a porta e perguntou quem eu era e o que eu queria. Pedi para falar com minha esposa, ele a chamou e ela apareceu de hobby, com uma expressão que passou de curiosa para chocada, horrorizada e triste. Não preciso dizer que em 3 meses, quando a separação legal terminar, vou pedir o decreto de dissolução do casamento. Minha filha está segura, ela não entende o que está acontecendo, além do fato de que papai e mamãe não estão felizes um com o outro. Como mencionei acima, ela é minha prioridade. Acho que acabei fazendo a única coisa que nunca quis fazer. A única coisa que prometi a mim mesmo que nunca me tornaria. Mas acho que não pude evitar. Acabei sendo como meus pais. Não sei como é um relacionamento saudável. Espero apenas poder mostrar todo o amor que tenho por minha filha e criá-la da melhor maneira possível. Obrigado pelo apoio, comentários, amor e críticas. Zombar da morte da minha mãe? Eu te falirei. Minha agora ex-esposa Kate e eu nos mudamos para um apartamento em 2010. A casa, no geral, era uma townhouse renovada, dividida em 2 lados, com 2 apartamentos na parte de baixo e 2 apartamentos no andar de cima, com endereços terminando em 126 e 128 respectivamente. Eu não era muito fã do apartamento, pois era um prédio muito mais antigo do que eu já havia morado, mas rapidamente me adaptei aos rangidos de madeira durante a noite. Na primeira visita, percebemos que o único problema era que havia uma depressão no teto do banheiro. O proprietário, Jay, prometeu que arranjaria isso o mais rápido possível. Um ano depois, exatamente no dia em que nos mudamos, houve um estrondo alto às 4 da manhã. O teto do banheiro desabou e havia ladrilhos e madeira espalhados pelo chão e na banheira. A Kate, que geralmente era mais agressiva, enquanto eu era mais passivo e tranquilo, ficou ligando para o Jay o dia todo. Quando ela conseguiu falar com ele por volta das 21 horas, explicou o que aconteceu e insistiu que fosse consertado imediatamente. Jay refutou, gritando que sua namorada era advogada e que ele não precisava fazer nada. Foi aí que me irritei. Saí para fumar um cigarro e ligar para ele. Simulei uma postura relaxada e, inicialmente, ele tentou conversar comigo como cara e continuou dizendo: "Cara, vou mandar alguém aí, mas vai levar algumas semanas." Quando ele não conseguiu me convencer assim, começou a gritar sobre sua namorada e o conhecimento dela sobre a lei.
O que ele não sabia é que eu havia lido as leis do inquilinato do meu estado e, então, enquanto ele tentava mentir, eu esperei ele terminar e recitei a lei que dizia que, se um apartamento fosse considerado inabitável, então o proprietário precisaria pagar para que o inquilino ficasse em outro local até que fosse resolvido, o que significa que ele teria que pagar por nossa estadia em um hotel de nossa escolha todas as noites até que o teto fosse consertado. Ele tentou dizer que nosso vizinho de cima, Phil, era o zelador, mas não tinha certeza se ele poderia chamar ele naquela noite. Me colocou em espera, voltou alguns minutos depois e disse que Phil e sua namorada estavam fora do estado. Toquei a campainha de Phil e perguntei, com Jay no viva voz, se ele havia sido designado como zelador. Ele riu e disse, e não. Decepcionado, Jay disse que mandaria pessoas no dia seguinte. Anteriormente, ele havia dito que estariam ocupados por pelo menos 3 semanas. Há mais nessa história, mas levou a 2 conclusões. Se você vai mentir, precisa ver consistência na sua mentira e certifique-se de que as pessoas para quem você mente não se comuniquem entre si. Foi aqui que começou uma rixa entre mim e minha Kate contra ele e sua mãe. Ela era a proprietária original e passou a casa para ele para que pudesse começar a lucrar com isso. Avançando para 1 ano depois, Jay parou de vir à casa e sua mãe começou a fazer as cobranças. Nessa época, minha ex e eu havíamos sido demitidos e estávamos recorrendo ao Serviço Social para Alimentação, Saúde e Seguro Habitacional. Fomos aprovados para os 3 em abril, mas não receberíamos o cheque até maio. Quando nosso cheque habitual não estava na caixa de correio do proprietário, ele imediatamente enviou uma intimação dizendo que nos levaria ao tribunal para despejo. No dia em que fomos ao tribunal, ele não tinha advogado e, diante do juiz, eis o resumo, ou melhor, um relato não verbatim, de como foi o caso. Juiz, a defesa tem meios de pagar dentro de 90 dias de não pagamento? Nós, sim, senhor. Entrega a documentação mostrando que ele será reembolsado pelos meses de abril e maio. Juiz, e não vejo problema. Eles não estão quebrando nenhuma lei. Por que estamos aqui? Jay, bem, senhor, eles têm nos intimidado. Juiz, e não me interessa, a menos que estejam quebrando uma lei. Esse caso está encerrado. É desnecessário dizer que Jay e sua mãe não ficaram felizes. Por volta dessa época, minha vida estava tumultuada. Minha mãe, que lutava contra o câncer de pulmão há 4 anos e meio, sucumbiu a ele em junho. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que a mãe dele veio bater a porta, procurando o pagamento. Expliquei que deixaria o cheque na caixa de correio quando voltássemos da funerária e pedi que, por favor, respeitassem meu direito de luto. Ela começou a esfregar os dedos, fingindo tocar o menor violino do mundo. Nunca esquecerei o que ela disse em seguida, minha mãezinha morreu. Que pena de mim. Ela provavelmente merecia. Não me importo se toda a sua família estiver morta. Eu quero o meu dinheiro. Ela sorriu com ar de satisfação, orgulhosa do que acabará de dizer. Vi tudo vermelho e meu coração subiu à garganta. Peguei o cheque e o entreguei a ela, completamente chocado que alguém pudesse dizer algo tão detestável. Ela finalmente conseguiu pressionar um botão que muito poucas pessoas que conhecia ao longo da minha vida chegaram perto de pressionar. Entrei em modo de fúria, mas não da maneira que você esperaria. A vingança. Sempre nos disseram que, se um inspetor de saúde viesse, não deveríamos abrir a porta. Eu esperei até agosto, já que era o mês antes de o contrato de aluguel terminar e sabíamos que eles não iriam renová-lo. Caminhei até a prefeitura para solicitar uma inspeção de saúde na nossa propriedade. Foi marcada para alguns dias depois. Agora, é importante saber de algumas coisas. Eu era amigo de todos os inquilinos. Phil havia se mudado com sua noiva, mas a nova inquilina era uma garota realmente legal da minha idade chamada Dani. Tom e Anna, que moravam do outro lado do andar térreo, se mudaram em julho e Jay ainda estava procurando quem ocupasse o lugar. A única que queria ficar fora disso era Rose, que morava no apartamento superior direito. Eu tinha recebido permissão e a chave reserva dela, para que pudesse deixar o inspetor entrar no apartamento da Dani, e sabia que poderia usar a escada dos fundos do lado direito para deixá-lo entrar no apartamento agora vago do Tom. Também sabia que Dani iria se mudar em setembro, um mês depois de Kate e eu. O inspetor veio e foi glorioso. Ele verificou o exterior da casa primeiro, notando que os fios estavam expostos, havia uma secadora velha e vazia junto com outros objetos estranhos no quintal. Levei-o para dentro pela entrada compartilhada e, como esperava, ele percebeu que a última inspeção data de 1994, 18 anos atrás. Isso significava que, por cada ano sem inspeção, haveria multas correspondentes.
No nosso apartamento, havia mofo preto crescendo no nosso banheiro e a bolha no teto tinha começado a crescer novamente para proporções problemáticas. No andar de cima, o apartamento da Dani estava sofrendo com vazamentos no teto e parecia que o teto do banheiro dela também estava prestes a desabar. Depois fomos ao porão. O boiler estava à beira de uma explosão, havia itens inflamáveis junto com gasolina e um pacote de fósforos bem ao lado. Duas coisas que eu não sabia eram: a porta corta-fogo que separava os dois lados não fechava completamente, tornando-a inútil. Para ser honesto, nunca tinha ouvido falar de uma porta corta-fogo até aquele dia. Do lado direito, a parte 128, do porão havia um vaso sanitário. Um vaso que havia estourado. Ele tinha coberto as paredes ao redor e o vazamento nos impedia de subir para o andar pelo lado direito. Todo o tempo, o inspetor estava fotografando e escrevendo incessantemente. Saímos e ele disse que precisava voltar. Quando perguntei por quê, ele disse que tinha acabado o espaço para anotar todas as infrações. Ele havia preenchido a frente e escreveu uma página inteira no verso. Perguntei, gentil e dissimuladamente, bem, quanto custará agora? Ele coçou a cabeça e disse, em cerca de 20 a 30 mil pelo que posso ver, mas provavelmente será mais, já que essa casa nunca teve licença para ser dividida em apartamentos. Agradeci a ele e ele voltaria com o inspetor do condado. Já tínhamos nos mudado quando isso aconteceu, mas pedi que me enviasse uma cópia com a lista de violações para o meu novo endereço. Então, nos mudamos no final de agosto, mas recebi atualizações da Rose. Como ele era o atual proprietário, devia todas as multas atuais e ninguém novo poderia se mudar para os apartamentos vazios até que tudo estivesse de acordo com as normas. Como 3 de 4 estavam vagos, ele estava perdendo 4.500 em aluguel potencial. Ele devolveu a propriedade para sua mãe e teve que declarar falência. Agora, vem a outra parte. Toda vez que um inquilino antigo saía e um novo entrava, deveria ser feita uma inspeção. Agora que todo o fardo financeiro recaía sobre ela, eles consultaram os registros e ela foi multada cada vez que quebrou essa regra, 750 por vez. No final do ano, Rose se mudou, então o lugar estava perdendo muito dinheiro. Fiquei sentado, orgulhoso do que tinha feito, e deixei pra lá. Haha, não, dane-se isso. Eu não estava nem perto de terminar ainda. Senti que havia destruído Jay, mas meu verdadeiro alvo sempre foi sua mãe. Descobri que ela tinha 8 propriedades em 3 cidades do meu condado. Fui a cada uma delas, conversei com os inquilinos e disse que era um inquilino preocupado de outra propriedade e perguntei se eles tinham algum problema com seus apartamentos. Todas as pessoas que perguntei descreveram o apartamento em condições muito ruins e intoleráveis, e que a mãe era efetivamente uma senhoria de cortiços. Ela ignorava os problemas a menos que alguém recorresse a litígios, era ameaçada de que chamariam um inspetor, ou, na maioria das vezes, as pessoas se mudavam. Ela recusava o depósito e investia em reparos cosméticos para que o apartamento parecesse bem mobiliado. As pessoas raramente reagiam porque ela sabia que os ocupantes eram de minorias da classe baixa. Então, sendo a pessoa preocupada que era, fui ao inspetor das outras 2 cidades e pedi uma inspeção, na qual pelo menos um inquilino, se não mais, estaria esperando o inspetor quando ele chegasse. Descobriu-se que ela enfrentava praticamente as mesmas infrações em todos os apartamentos que possuía. Descobriu-se que ela realmente tinha 12 apartamentos, mas inicialmente só sabia dos que ficavam no meu condado. As propriedades restantes no condado vizinho receberam um misterioso aviso para realizar uma inspeção surpresa. Pelo que pude perceber, a mãe do Jay estava no negócio de ser proprietária por cerca de 35 a 40 anos. E isso desmoronou rapidamente. Desde que nos mudamos literalmente um quarteirão abaixo da nossa antiga casa, a 54, pude ver Jay perder sua principal fonte de renda e ter que declarar falência, mas também vi que sua mãe estava tentando desesperadamente encontrar um comprador para todos os apartamentos, para que ela pudesse pagar as multas. Soube 2 anos depois, a 2014, que ela também teve que pedir falência. Jay e sua mãe acamparam em frente ao nosso próximo apartamento durante 2 dias em outubro de 2013 antes dela pedir falência, suponho que para gritar comigo e com Kate. Então eu chamei a polícia e disse que havia pessoas estranhas paradas em uma área proibida para estacionamento e que elas continuavam olhando para o 2º andar. Uma viatura passou e pediu para eles irem embora. Sei que deveria ter usado os 2 meses que passei monitorando tudo para encontrar um novo emprego, mas essa foi a única vez que quis atingir uma pessoa onde mais doía, na carteira. Acho que consegui passar minha mensagem. Nada disso teria acontecido se você tivesse simplesmente consertado o teto antes que desabasse, Jay. Edição, fiz algumas edições para esclarecer, mas queria agradecer a todos vocês.
Nunca esperei receber algo mais do que algumas centenas de curtidas em algo que postei. Sou especialmente grato àqueles que me deram prêmios, muito obrigado. Queria esclarecer algumas coisas que as pessoas têm comentado com frequência. Sempre me ensinaram a usar a inteligência em vez de confronto físico. O que ela me disse foi um golpe baixo e eu já estava em estado de choque por segurar a mão da minha mãe quando ela deu seu último suspiro, sendo pedido para escrever um elogio fúnebre e criar 2 murais de memórias. Eu já estava no piloto automático quando ela disse o que disse e a forma como reagi foi mais uma dissociação do que qualquer outra coisa. Se fosse depois da cerimônia, talvez eu tivesse a socado até que ela não conseguisse mais se levantar, e então continuaria a espancá-la até que alguém me tirasse de cima dela. Ela me lembrava muito a professora Umbridge de Harry Potter, tanto nas maneirismos quanto na atitude. Por que não saí de casa quando eles acamparam na frente do meu novo endereço? Por 2 razões. A primeira é que o impacto total da minha vingança ainda não tinha se concretizado e, em segundo lugar, porque esperava que o policial desse a ela uma multa. Se ele desse, seria um pouco menos de dinheiro que ela teria e ela saberia que eu fui o responsável. Eles sabiam que fui eu? Sim, sabiam. Liguei para Jay para pedir o depósito de volta após os 90 dias. Você precisa dar ao locador 90 dias para pagar você. Eu sabia que ele não iria devolver. Quando saímos, fiz fotos de todos os ângulos de cada cômodo. Também tinha um amigo, Justin, que fez o mesmo com a câmera dele. Como um bom inquilino, também pedi ao inspetor para tirar fotos para mostrar que não causamos danos significativos. Quando Jay me disse que tínhamos estragado as paredes e que a madeira estava empenada, respondi com: não foi isso que o inspetor que chamei disse. Ele imediatamente desligou e me bloqueou. Perdi o depósito, mas ainda assim valeu a pena. Em uma nota não relacionada e muito mais mesquinha, antes de me mudar, eu ia para o gramado da frente onde ele havia colocado uma placa anunciando um apartamento disponível, a de Tom e Anna, e anotava o número dele. Todas as noites, eu usava um marcador para mudar os 2 últimos números. A modificação era perceptível se você passasse a pé durante o dia, mas como eu usava o mesmo marcador e cor, se você passasse de carro, realmente não perceberia. A cada poucos dias, a placa era substituída e, na manhã seguinte, o número modificado estava de volta. Mesmo depois de termos ido embora, Jay ainda não levava a sério toda a questão de não pode alugar até que o prédio esteja de acordo com as normas e continuava colocando as placas. Como eu ainda estava em modo de vingança e morava no mesmo quarteirão, comecei a não só mudar o número, mas também a imprimir placas que diziam: você não vai querer morar aqui. Acredite em mim. Atenciosamente, seu amigável vizinho inquilino. Isso durou até que ele retirou a placa definitivamente, por volta de novembro? Sei que é tarde no jogo, mas se você se encontrar sob essas condições, pesquise as leis de inquilinato do seu estado e use a lei a seu favor. Mesmo que apenas os incomode, já é um passo na direção certa. É ainda melhor se você puder encontrar outros inquilinos que estejam enfrentando problemas semelhantes. Muitas vezes, os proprietários de cortiços se safam porque acreditam que as pessoas ignoram seus direitos. Foi o que aconteceu comigo no início, mas tirei um tempo para pesquisar e estudar a lei. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então dê um like e se inscreva aí. Obrigado.